Olá, tudo bem? Continuando a série Mulheres que Inspiram, hoje você vai conhecer outras 3 mulheres que me inspiram e eu tenho certeza que vão inspirar você também. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está no ar. Então, e a nossa primeira convidada do programa de hoje é a doutora Poliana Lopes Assunção, defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM. O NUDEM é um dos órgãos, um dos núcleos que fazem parte da Defensoria Pública do Tocantins. Doutora Poliana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu, é um prazer imenso estar aqui mostrando como que a Defensoria atua na defesa dessas mulheres que tanto precisam. E eu já quero começar a nossa conversa perguntando que tipo de atendimento, que tipo de ações o NUDEM desenvolve com relação à promoção e defesa dos direitos das mulheres. O NUDEM é um núcleo que atua nas ações coletivas. Certo. Essas ações coletivas de mulheres que sofrem algum tipo de violência, as mulheres encarceradas, custodiadas e todas as mulheres que precisam de apoio pela situação de vulnerabilidade mesmo da mulher. Então o NUDEM está aí e se for individual, tem os defensores e as defensoras que cuidam desse atendimento individualizado da mulher. E o coletivo NUDEM faz nessa necessidade de estar promovendo essa proteção integral dessa mulher em vulnerabilidade. Para a gente entender melhor como é que é essa questão do atendimento coletivo. O atendimento coletivo, o que acontece? Acontece fatos na vida de várias mulheres que são várias vítimas ao mesmo tempo. Um exemplo foi na época da pandemia que a mulher não podia ter acompanhante na hora do seu parto. Então, o NUDEM atuou com ação coletiva para várias vítimas que nos procuraram. Ah, certo. Então, várias mulheres procuraram o NUDEM com essa reclamação e aí... se entrou com ação coletiva. Certo. Também atuamos de forma individual com as defensorias especializadas a favor da vítima, mas o NUDEM é para as ações coletivas. Certo. Há quanto tempo o NUDEM está em atuação? Olha, o NUDEM já tem um bom tempo, vários anos que a Defensoria implantou os núcleos. Tem vários núcleos, tem núcleo do consumidor, tem o NUDEM, do preso, são vários núcleos especializados e responsáveis por essa proteção coletiva. Certo. Que tipo nessa modalidade de coletivo, que tipo de reclamações mais comuns que o NUDEM recebe das mulheres? Olha, a violência obstétrica, que tem acontecido muito em várias mulheres, a violência dentro dos trabalhos, o assédio de vários chefes, esse assédio que a mulher sofre por ser considerada uma parte submissa, uma parte que hierarquicamente está abaixo. Então, esse tipo, até alunas nas escolas e todo tipo de ataque, assim, em termos de rede social, tudo nos procuram. Certo. Doutora, se eu estiver errada, a senhora me corrige, mas eu falo nós mulheres, às vezes a gente tem a impressão que a violência, ela é só aquela violência, às vezes física, quando bate, não é? Existem vários tipos de violência, quais são os mais recorrentes? Olha, as mais recorrentes que chegam ao ponto extremo, que é a considerada pior, é a física, mas essa é a extrema e a última que é quando ela procura ajuda, mas nós temos a violência psicológica, que é aquela diária, a violência onde um esposo numa relação conjugal, um companheiro, ele começa a tratar aquela mulher de forma diminuindo, afetando a autoestima dela diariamente, de uma forma constante, aquela mulher começa a ter quadros depressivos e até pode levar ao suicídio. E as famílias não sabem o que aconteceu. Ela não tem um arranhão na pele, mas emocionalmente ela acaba morrendo.
A senhora estava comentando agora há pouco, antes da gente começar a nossa conversa, a questão de que para mim foi surpresa, eu confesso a minha ignorância, porque até então eu não tinha imaginado esse tipo de violência. Por exemplo, eu ganho meu salário, mas o meu companheiro às vezes tem o domínio sobre o meu salário. Como é que isso acontece? É a violência patrimonial. Essa violência patrimonial, hoje a mulher tem se empoderado e tem ganhado espaço no meio empregatício. No mercado como um de todo, trabalho, no mercado né? de trabalho como um todo. Tanto Sim. as servidoras públicas quanto as servidoras da área privada. Certo. E às vezes arruma um companheiro e o companheiro, ele quer tomar conta daquele dinheiro dela e ele dá uma mesada para ela mensalmente. E a gente explica para as mulheres que o contra-cheque é individual. Sim. O contra-cheque é individual. Você pode sim, eu acredito muito que a mulher tem que ajudar nas despesas da casa. Se ela não trabalha e fica só em casa, ela faz alguma coisa para compensar aquele gasto do marido, mas os dois juntos. Mas daí ele tomar conta do que ela ganha, isso é um tipo de violência patrimonial? Sim, é violência. Olha, a gente, né, é uma informação importantíssima. Eu não imaginava, assim, né, que chegasse a esse ponto, mas a senhora, né, sabe que isso acontece. Bom, e o nosso bate-papo já está terminando. Eu gostaria que a senhora finalizasse informando como que as mulheres, né, devem procurar o NUDEM. O que elas devem fazer para serem atendidas pelo NUDEM? Olha, qualquer mulher que se sentir violentada de alguma forma, procura o NUDEM, a gente procura a Defensoria Pública, os telefones da Defensoria Pública, vai ser encaminhado para o NUDEM, vai marcar um atendimento, eu vou estar entrando em contato com essa mulher se ela não tiver como ir fisicamente, ou se fisicamente tem as pessoas que vão atendê-la, e até mesmo eu, e a gente faz um trabalho muito bom. A Defensoria é muito preocupada com esse atendimento às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Doutora Poliana, muitíssimo obrigada por participar do nosso programa. Sempre que precisar, pode contar com a nossa presença. Fica com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais uma mulher extraordinária. Até já. Neste bloco eu recebo a psicóloga Emily Ávila. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Obrigada, Maria. Bom, para começar o nosso bate-papo, o que mais levam as pessoas ao divã do psicólogo? Hoje em dia, a maior demanda que chega dentro do consultório, o que faz as pessoas procurarem é quando eles já não estão mais funcionando. Em que sentido? Funcionando profissionalmente. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, quando existe algo na saúde mental que impede eles de terem o mesmo desempenho, geralmente nós procuramos hoje esse profissional. Não temos uma cultura ainda de prevenção e promoção de saúde mental. Então as pessoas precisam aí ainda ter grandes sintomas ou grandes crises para poderem buscar a ajuda de um profissional. Isso é recorrente, é de agora, ou isso é uma coisa inerente a nós, de procurar, né, de não se prevenir com relação à nossa saúde? Grande parte, Maria, é por causa dos preconceitos que foram construídos. A profissão psicóloga é uma profissão nova ainda no Brasil. Só foi regulamentada há 50 e poucos anos, acho que não temos 60 anos ainda de regulamentação dentro do Brasil. Então, ainda tem aquele estigma de que o psicólogo, ainda há muita confusão sobre medicação, né, terapia medicamentosa, que inclusive... O psiquiatra também, que a gente só vai dizer que ainda tem o preconceito de que é médico de doido, não tem isso ainda? Isso, exatamente. Então, o psiquiatra receita medicação, mas hoje até mesmo muitas pessoas
que tem casos, assim, de demandas que não são loucura, né? São demandas normais de ansiedade, de humor depressivo e de algum transtorno de personalidade. A gente precisa estar em acompanhamento junto com o psiquiatra para fazer também a terapia medicamentosa paralelo à psicoterapia, né? Mas existe ainda um preconceito muito associado a essa imagem da loucura. Doutora, e agora, a gente parou, a preocupação maior é com relação ao desenvolvimento de não estar 100% no trabalho ou também emocionalmente, a questão dos sentimentos e das emoções? Como eu falei, geralmente o que leva a pessoa a se preocupar com as emoções é quando as emoções estão impedindo ela. Então, assim, geralmente a gente espera ficar muito mal para buscar ajuda profissional. E como que eu percebo essa necessidade que eu estou muito mal? Quando eu paro de conseguir ter o mesmo desempenho no trabalho, quando eu paro de conseguir cumprir meus horários, ter uma produtividade afetada. Então, esse é o principal, a principal queixa, são as coisas que mais as pessoas valorizam. Às vezes, se eu não estou muito bem com a emoção, geralmente nós temos a tendência, como cultura, né, nós temos a tendência de deixar para lá. Nós temos uma cultura muito alcoolista também, o brasileiro bebe muito para afogar as mágoas, como é muito dito aí na música popular. Então, a terapia geralmente não é uma opção quando a demanda é somente emocional. Agora, quando as emoções começam a atrapalhar o meu desempenho profissional, aí as pessoas se preocupam. Agora, nós seres humanos, nós somos formados por sentimentos, emoções e instintos. Como é que a gente como é que a gente deveria trabalhar, não é? Lidar com esses... É possível, aliás, eu vou refazer a pergunta, é possível a gente lidar com os sentimentos, com os instintos e as emoções sem necessariamente passar pelo sofrimento? Boa pergunta. A primeira parte da pergunta, você falou uma palavra corretíssima, lidar. Durante muito tempo, como eu falei sobre o estigma associado à loucura, nós tivemos uma demanda muito grande de pessoas buscando controlar, dominar suas emoções. E a terapia, ela não é um espaço de controle, ela não é um espaço de enquadrar pessoas, mas, ao contrário, um espaço de liberdade, de expressão. Então, hoje a gente está tentando desconstruir essa ideia do controle. A melhor palavra que você falou foi lidar. Como que a gente consegue lidar melhor? Quais seriam as ferramentas? Hoje tem acontecido, tem se popularizado dentro das escolas, até mesmo de educação infantil. Já se tem material didático para que esse enfrentamento das emoções, ele aconteça desde a infância. Desde a infância nós aprendemos a lidar com as emoções, a regular as nossas próprias emoções. E hoje as escolas têm se preocupado em dar ferramentas para que o indivíduo, desde a infância, adolescência, tenha essas ferramentas mesmo para poder lidar melhor com as emoções. Agora, o sofrimento é uma questão muito complicada. Há diversas correntes na psicologia, mas o sofrimento, ele é necessário à mudança. Freud fala que... Ai, credo. Freud, que foi o pai da psicanálise, ele fala que a gente só consegue... O paciente, né, geralmente ele vai buscar terapia, ele vai buscar ajuda médica ou de um profissional quando a dor de permanecer dessa forma é maior do que a dor de mudar, porque o processo de mudança, ele também é dolorido. Sim, com certeza, é um processo que envolve aí um certo nível de sofrimento. E geralmente nós somos de pessoas diferentes, né? Todo mundo tem tipos de funcionar, maneiras de funcionamento diferentes. E nem tudo que não é do meu jeito, nem tudo que é fora um pouquinho do padrão é patológico. Quando que algo se torna patológico? Quando o sofrimento se torna insuportável. Então, o sofrimento, ele é esse alerta aí para que eu perceba que não dá mais, que eu preciso mudar, que eu preciso transformar e me submeter a esse processo mesmo de pensar e procurar outras formas de lidar com as minhas emoções. E as causas, doutora, só para a gente encerrar, de onde vem a ciência explica de onde viriam essas causas de tanto, né, da gente não saber lidar com as próprias, quer dizer,
não saber lidar com os sentimentos, com as emoções, com o sofrimento. Buscar se conhecer seria talvez uma alternativa? Sim, perfeito. É uma alternativa. Inclusive, isso pode ser feito desde muito cedo. As famílias, elas têm essa responsabilidade hoje em dia, né, de oferecer às crianças e permitir, oferecer a esses novos indivíduos, né, ferramentas. Inclusive, hoje os adolescentes, eles têm buscado muito mais terapia do que nas gerações passadas, né, então, aos poucos estamos desmistificando aquela coisa da loucura, estamos tendo aí mais presente o profissional da psicoterapia, o psicólogo. Bom, o nosso bate-papo terminou, o nosso tempo, muito bom, muito esclarecedor. Mais uma vez lhe agradeço por ter aceito a participar do nosso programa, trazendo essas informações, né, tão necessárias para nós. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Daqui a pouco, ela tem 14 anos e já é uma artista audiovisual. Você vai conhecer a história da nossa próxima convidada daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí. Olha, e agora, neste último bloco, eu recebo uma pessoa muito especial, uma mulher fantástica, uma jovem extraordinária. Ela tem apenas 14 anos, tem mais de 200 obras artísticas. Júlia de Paula, muitíssimo obrigada por estar no nosso programa. Tudo bem? Tudo com você, e eu que agradeço a oportunidade de poder ter vindo aqui. Eu estou muito bem agora com você, rejuvenesci. Júlia, quantos anos você tinha quando você pegou o seu primeiro pincel ou lápis para produzir sua primeira obra artística? Eu tinha só 4 anos. O quê? Só 4? Não, conta pra gente então, como é que foi essa experiência? Você lembra? Eu não lembro, eu era muito nova, né? Mas pelo que minha mãe me conta, eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar. Tanto que eu nunca brinquei, por exemplo, de boneca, eu nunca gostei. Eu sempre estava pintando ou desenhando, ou mexendo com argila. E eu comecei a aprofundar nisso, a fazer cursos para poder chegar onde eu cheguei hoje. Nossa, que bacana. E você lembra quais eram as primeiras obras que você começou a desenhar? Você tem alguma delas ainda, sua mãe guarda? Eu tenho todas as minhas obras, desde desenho a telas. Sério? Que maravilha. E as primeiras eram o quê? O que você produzia? As primeiras eram telas pequenas e papel mesmo, pintando com canetinha, lápis e na tela tinta acrílica quando eu comecei. Qual é a sensação quando você pega, né, esse material, essas obras, desde o início? Quer dizer, não sei se você faz isso, mas se você olha, qual é a sensação que você tem quando você vai olhando esses primeiros trabalhos? Eu fico muito feliz pela minha mãe ter guardado eles para eu poder ver minha evolução. Sim, porque você era muito criança, né, aos 4 anos. E, assim, eu fico feliz que o trabalho que eu estou tendo por estar tentando evoluir, está dando certo e eu estou conseguindo ver a evolução desde quando eu comecei até agora. Certo. Bom, você está na 4ª exposição, né? Inclusive, você está com a Jardins, né? Jardins do Tocantins, né? Exposta. E eu fiz uma visita, achei assim, seu trabalho muito interessante. E vi que tem muito do Tocantins, tem muitos elementos, tem o piqui, a gente estava conversando com sua mãe agora há pouco, tem ipê, tem uma série de árvores, é bem tocantinense mesmo. Como que surgiu essa ideia de expressar o Tocantins através da sua fauna? Eu sempre pintei o que eu vivia, o que eu gostava, então eu gosto muito de natureza, da área rural, eu adoro ir para fazenda, ir para chácara, por mim eu ficava só lá.
E como é algo que eu gosto muito, eu comecei a retratar nas telas e nos desenhos e descobri que é o que eu mais gosto de pintar. Bom, então você é observadora? Você fica observando as árvores, as plantas, é isso? Sim. E o que é que te proporciona quando você está assim em contato com a natureza? Qual é o sentimento? Eu me sinto muito bem, muito leve e muito inspirada, porque a partir da natureza eu posso fazer vários quadros diferentes. Uma mesma paisagem pode me proporcionar vários quadros, porque depende tudo da forma que você observar ela, né? Verdade. Bom, a exposição Jardins do Tocantins, né, tem a curadoria do jornalista, né, escritor e poeta Tião Pinheiro. Quer dizer, o Tião é um mestre que, né, já tem idade de ser seu pai, seu avô, e de repente o Tião é o curador do seu trabalho. Como que você se sente esse encontro, né, de duas gerações? Eu me sinto lisonjeada, né? Porque o Tião é um grande nome da cultura aqui no Tocantins. Eu fico muito feliz por poder ter esse contato com ele, porque ele é inspirador, ele tem ideias maravilhosas e só a presença dele já ajuda em tudo. Tá certo. Agora, tem assim a possibilidade da exposição ir para outras cidades do Tocantins ou por enquanto fica em Palmas? Por enquanto está em Palmas, mas caso surja algum convite ou algo do tipo, provavelmente ela estará indo. O que é que sua mãe representa para você? Porque eu vejo que ela é muito presente, tanto, não estou falando como o sentimento de mãe, mas eu falo essa pessoa que cuida, que te acompanha, que inclusive está ali, né, acompanhando aqui, muito zelosa com você e te acompanha na tua carreira artística. O que é que ela representa para você? Para mim, a minha mãe é tudo, né? Sem ela, não começa quando teria nascido, né? Verdade. E ela é minha maior incentivadora. Como ela diz, ela é minha fã número 1. Ela esteve comigo ali desde o começo, quando ninguém acreditou que ia dar em alguma coisa. Ela sempre me apoiou e sempre falou que ia dar certo. Minha mãe, sem ela, eu não conseguiria estar onde eu não estar onde estou hoje. Certo. A gente está quase terminando o nosso bate-papo. E eu vou te fazer uma pergunta até meio bobinha, mas engraçada. E eu quero sua resposta. O que que você quer ser quando você crescer, Júlia? Eu quero seguir o ramo artístico. Eu quero continuar pintando, fazer cursos profissionalizantes, né? E eu também quero ir para a área da moda. Ah, que bacana. Bom, e para encerrar o nosso bate-papo, o que que a arte representa para você? A arte é minha vida. Eu vejo alguma coisa, eu já imagino a arte como... A arte para mim é tudo. Eu vivo para a arte. Eu acho que se não fosse a arte na minha vida, eu seria uma pessoa muito infeliz. Ai, que gracinha. Que bonitinho, que lindo. Ô, Júlia, muitíssimo obrigada pelo nosso bate-papo. Né, você com certeza está inspirando jovens, né, da sua idade, mas também inspirando pessoas adultas também com essa sua sabedoria, com essa sua vida linkada com a arte. Muito obrigada por participar desse bate-papo e do nosso programa Mosaicos do Tocantins. Muito obrigada pelo convite. O programa de hoje terminou, mas no próximo domingo eu espero você com outras convidadas dentro da série Mulheres que Inspiram. Saúde e paz e até domingo!